Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Vamos nos pôr em pé para lermos a Bíblia. Gostaria de convidá-los a abrir 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 1, vamos ler até o verso 7. Graças a Deus. Gostaria de falar sobre algo muito conhecido nosso, um assunto conhecido, mas um assunto que sempre precisa estar fresco diante de nós. Isso é a estatura de um varão perfeito. A estatura de um varão perfeito. Eu gostaria de ler então a escritura que o profeta tomou para essa mensagem. 2 Pedro capítulo 1, versículo 1 a seguir, ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quando o profeta lê, ele para e ele diz: me encanta como isso está escrito. Ele diz: porque o meu tema nessa manhã, vamos dizer nessa noite, é inteiramente baseado em fé. Grave isso. Ele segue dizendo: graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por meio delas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O profeta nos mostra que isto está sendo endereçado não ao mundo, mas àqueles que já têm escapado do mundo, a igreja. Vamos tomando assim. Verso 5 ele diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, quer dizer, cuidado, acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Apenas uma pequena oração, feche teus olhos, incline sua fronte e peça em teu coração: Senhor, faça com que o pregador fale comigo. Querido Deus e Pai, nos colocamos diante do Senhor, Pai, como teus filhos nessa noite, Pai, como aquelas pequenas águias, como ilustra o teu profeta, abrindo seus bicos, Senhor, e esperando, Pai, pelo alimento que vem do Senhor. Que o Senhor nos possa nutrir, Senhor, para que possamos voar, Senhor, e atingir, Senhor, os céus de Tua palavra, ó Pai, mas com segurança, Senhor. Concede-nos graça, dá-me, Senhor, unção, Pai, e presteza, Senhor, naquilo que vamos falar, porque isto é a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Louvado seja Deus. Podeis assentar, irmãos. Quando o profeta pregou essa mensagem,
ele começa mostrando o quanto de responsabilidade ele colocava, ele tinha, ao dirigir a palavra ao seu povo. E ele chega a dizer, perguntar à igreja, quantos aqui vêm de tantas milhas? E vai perguntando, pessoas vêm muito de longe. Ele diz, eles não vêm aqui para me ver ou ver uns aos outros. Falando da responsabilidade daquilo que ele iria trazer. Então ele faz uma base e mostra como ele tomava essas mensagens, esses temas. Não era algo como, hoje eu vou pregar porque não tem outra coisa, prego isso. Ele disse que ele dizia para a esposa que ia caçar ou pescar nessa mensagem, mas ele levava um lápis e uma caderneta. E aí ele se apegava ali, com as mãos levantadas, debaixo de alguma árvore. Sabe, irmãos, quando eu começo a ler essas coisas, eu começo vamos dizer assim, vou me familiarizando com a natureza do profeta. Eu posso imaginar ele ali realmente com as mãos levantadas, com o coração sincero, pedindo a Deus por algo. E ele diz que de repente aquilo vem se achegando a ele de certa forma, e de repente explode dentro dele, muitas vezes Deus dá uma visão, então ele vai e anota aquilo. E traz para a sua igreja como assim diz o Senhor. Então isto vem de uma fonte e tem um endereço. Que nós possamos tomar dessa forma. É um privilégio, irmãos, para nós pregar essa mensagem. E é um privilégio para nós ouvir essa mensagem. Agora, o profeta disse que nós viemos a esta terra para ser nada menos do que um filho e uma filha de Deus. Que nós viemos a esta terra para adorar a Deus, para sermos feitos à semelhança dEle, para que possamos assim adorá-lo. E o profeta disse que se nós estivermos falhando em sermos um filho ou uma filha de Deus, ele disse que nós precisamos ajustar a nossa mira. E ele disse que o que significa pecado, ele disse nessa mensagem, olhando por esse ângulo, pecado é errar o alvo. Aí ele dá um exemplo de você atirando com uma arma, ele diz, se você estiver atirando a 50 metros para atirar na cabeça de uma taxinha e ela estiver dando 10 centímetros, vamos dizer, fora do lugar, ele disse, você precisa ir ajustar a mira. E ele disse que para ajustar a mira espiritual, a mira da nossa vida com Deus, o ajuste é a palavra, as Escrituras. Então ele começa citando algumas escrituras, e eu creio que nós vamos tomar, como ele mesmo disse, não que eu me julgue à altura de dar uma escola, mas citando as palavras do profeta, ele disse, eu vou trazer isso como uma escola, porque era uma escola dominical. Então que os irmãos me ajudem nessa, dando a sua atenção, inteira atenção, e os améns também ajudam bastante o pregador, né? E eu sinto que vocês estão bem elétricos hoje, né? Pelos louvores. Louvado seja Deus. Amém. Aleluias. Mombrana disse que quando o ministro sai e encontra uma igreja adorando, ele diz, aquela igreja está fadada a ouvir de Deus. Amém. A ouvir Deus falar. Quantos desejam ouvir de Deus essa noite? Amém. Louvado seja Deus. Então que assim seja. Aí o profeta cita Atos capítulo 7, e ele diz assim, a Bíblia diz, verso 44, ele diz, estava entre os nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? E qual é o lugar do meu repouso?
Aí Paulo cita, Brana cita Hebreus capítulo 10, verso 5, onde a Bíblia diz, pelo que entrando no mundo, irmão Isaías, sacrifício não quiseste, mas corpo me preparaste. Aí o profeta diz, vê o que é um tabernáculo, é um corpo, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Por mais que ele vindicou aquele templo, ele esteve ali, a sua nuvem cobriu aquele lugar, e ele, vamos dizer, se manifestou ali. Até mesmo aquele véu era feito de peles, mostrando que o interesse dele um dia era habitar atrás de pele. Como diz sempre o pastor Febrônio, pele branca, pele amarela, pele negra, habitar atrás de pele humana. Então, um tabernáculo para Deus. Agora, aí o profeta diz, Pedro nos dá um contorno geral nessa mensagem de como nós podemos chegar a ser a morada do Deus vivente. Amém? Parágrafo 44 dessa mensagem, a estatura de um varão perfeito, ele diz assim, e a ovelha não fabrica a lã. Vamos entrando aqui. Ela tem lã porque ela é uma ovelha. Há muita gente que diz, eu vou procurar ser uma pessoa melhor e vou fazer isso. Ele diz, não vá fabricar nada. Não, assim não se faz. A ovelha não se pede e nem lhe ordena que fabrique lã. Ela produz a lã e o faz porque é uma ovelha. E quando você é um cristão, simplesmente produz os frutos do Espírito. Você não os fabrica, não os pode fingir. Não vá procurar fazer-se algo que não é. Unicamente seja o que deve ser e logo isso cairá em seu lugar. Você tem ouvido pessoas que dizem, agora que eu me uni com a igreja, já devo deixar de mentir. Ali está tratando de fabricar algo e não se pode fazer, assim sendo, não há necessidade de fazer tal esforço. Tal como um mulo não pode produzir lã, tampouco pode um urubu comer junto com a pomba. Pode você imaginar um urubu sentado ali dizendo, olha, eu sou uma pomba, e pondo em si mesmo algumas peninhas de pomba e dizendo, olha, eu me pareço com uma pomba? Ele estaria todo fora de ordem. Assim é um homem que professa ser algo quando não é. Não se pode fazer. Não pode uma pessoa dizer, agora eu devo ter virtude e assim a terei. Eu devo viver piamente, assim o farei. Você unicamente está injetando em si penas. Ainda que esteja ao seu alcance, não se pode colocar penas de um pássaro, de uma classe em outra classe. Isso não serve. Isso mostra quão hipócrita é a tal ave. E você vê... Pode imaginar um urubu tendo 2 ou 3 peninhas de pomba e dizendo, olha, eu sou uma pomba? Todos sabemos que é um urubu, podemos ver que é um urubu. E assim é quando se procura fabricar a vida cristã, não se pode fazer. Agora, irmãos, nós vemos aqui, parece um paradoxo. O que o profeta está nos alertando? Justamente com o cuidado de sermos sinceros para as coisas de Deus, para as nossas conquistas em Deus. Compreende? Para as nossas conquistas em Deus, para nós não entrarmos na tentação de fabricarmos algo. Eu lembro do irmão Brana dizendo, é aquele lugar ou nada. E nós precisamos ser sinceros para com Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos seguindo aqui. Agora, o primeiro degrau que nós temos aqui, nós lemos fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, o amor fraternal e o amor. O primeiro degrau é a fé. Nós sempre conhecemos, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 10 diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Veja, e como nós lemos no princípio, o irmão Brana dizendo, me alegra como está escrito, ele diz, me encanta como está escrito, porque o tema todo, a estatura de um varão perfeito é baseada na fé. Filipenses 1,6 diz, aquele que em vós começou a boa obra, irmão, a aperfeiçoará.
Por isso que você não tem que se preocupar em fabricar nada, porque alguém um dia fez de você povo seu e ovelha do seu pasto, e ele que começou esta boa obra, sabe que ele te levará a uma perfeição para ser tal qual como Cristo. E quando você entra na tentação de fabricar algo por uma questão de reputação, vamos dizer, aí você corta a fonte de água do Espírito. Vamos dizer, você bloqueia, é como você dizer assim, eu não preciso mais disso porque eu já me ajeitei aqui, está tudo bem. Não está. Amém? Agora, eu quero ler de novo aqui a Escritura, porque assim o profeta também voltou e leu novamente isto. Falando sobre fé ser o fundamento. Observe, ele diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Aí ele diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. O profeta diz, o que produz fé? São justamente as promessas. Ele promete, você crê e isto gera fé. E fé é fundamento, fé é base, fé é firmeza. Porque aquele que prometeu, ele não falha. E aí o apóstolo Pedro diz assim: ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Observe, é através dessas promessas que nós ficamos participantes do quê? Da natureza divina, que o profeta diz, são estes 7 degraus, a natureza do Cordeiro, as 7 virtudes do Cordeiro. Louvado seja Deus. Aí o profeta cita a fé daquele centurião. Todos nós conhecemos, né? Mateus capítulo 8. Aquele centurião que chegou para o Senhor Jesus Cristo, e ele disse para Jesus que ele tinha aquele servo doente. Jesus disse, eu vou curá-lo. Se levantou, se dispôs. Aí o centurião disse, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ele disse, mas diga uma palavra, ou seja, diga a palavra e o meu servo será curado. O Mombrana sempre cita esta fé do centurião, daquele gentil. Observe, diga a palavra e o meu servo será curado. E assim foi. Quando ele chegou em casa, os seus outros servos disseram, olha, o teu servo vive. E ele disse, a que horas aconteceu isso? Lá pelas 11 horas mais ou menos, e a Bíblia diz que ele entendeu, foi justamente na hora que ele estava falando com o Senhor Jesus Cristo. Então nós começamos a ver, irmãos, o que é a fé. Você não precisa forcejar, vamos dizer assim, para adquirir fé. Mombrana disse, fé é graça alcançada. Louvado seja Deus. Uma coisa que eu gosto sempre de salientar, irmãos, sobre fé, é que muitas pessoas imaginam Jesus com um termômetro. Sabe esse termômetro se põe assim na axila para tirar a fé, né? Para tirar fé não, para tirar febre. Você imagina Jesus com um termômetro para testar a fé. E a pessoa chega na fila de oração, e aí imagina Jesus vai chegar, pôr um termômetro e olhar friamente para vocês. Olha, Maléia hoje não tem fé. Negativo. Não funciona dessa forma. Jesus é o doador de fé. Os discípulos disseram, Senhor, acrescenta-nos a fé. Você lembra quando Jairo esteve ali, a filha dele, Jairo foi buscar Jesus com fé. Disse, Senhor, a minha filha está doente e tudo mais. Jesus se levantou para ir com ele, para orar pela menina. Quando os servos vieram e disseram assim, olha, não importunes mais o mestre, a menina morreu. Eles não conheciam a ressurreição, pastor Febrônio. Não sabia que aquele que poderia ressuscitar os mortos estava diante deles. Jesus não cobrou Jairo, não virou para Jairo e disse, mas Jairo, até agora você tinha fé, agora você perdeu a fé, perdeu a cura. Jesus conhecia a natureza humana, assim que conhece a minha e a tua. Davi um dia disse, ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que nós somos pó. Eu lembro daquele pai chegando para Jesus com o filho ali demoniado, o demônio jogava no fogo, jogava na água, querendo matar o menino. Jesus disse para ele, tu pode crer? Aquele pai com sinceridade abaixou a sua cabeça e disse, Senhor, me ajuda na minha pouca fé. E Jesus curou o rapaz. Jesus virou para Jairo, pegou Jairo e disse, Jairo, tenha bom ânimo.
desceu até a casa de Jairo, ressuscitou a menina. Esse é o Deus que nós servimos. Então, não há por que você duvidar das suas promessas. Ele nunca falhou com as suas promessas. Parágrafo 60 dessa mensagem. O profeta diz assim: toda a cristandade, tudo o que você é, tudo o que você será, tudo está baseado sobre fé na palavra. Por isso eu creio na palavra. Eu não posso pôr a minha fé em nenhuma outra coisa. Se eu pusesse a minha fé em uma igreja, qual delas eu poria? Na católica? Na luterana? Na metodista? Na batista? Ou na pentecostal? Aonde eu poria a minha fé? Eu não sei. Ele diz, todas estão tão enredadas, mas quando ponho a minha fé em sua palavra, então está ancorada e ninguém a interpreta. Aqui está, é o assim diz o Senhor. Agora eu creio nisso. Ele diz, ali está a base. Louvado seja Deus. Não é um bater nas costas e dizer você é um bom irmão. Não é assinar ali um livro ou receber uma carteirinha de membro. É uma fé em uma promessa divina que você foi chamado. Não vamos dizer assim pelo estender de mão de um amigo ou de um parente, mas aquele que te chamou é fiel para cumprir as suas promessas na tua vida. Jesus Cristo mesmo. Louvado seja Deus. Agora vamos seguindo aqui. Agora, depois que se obtém fé, observe isso, irmão. Eu gosto dessa mensagem. Depois que se obtém fé, apenas está numa posição para começar a crescer. Crescer. Ele diz assim, ó, muitas pessoas vêm ao altar para orar e dizem, Senhor, perdoe-me. E sobre eles vem uma grande obra de santificação, e ao deixar o altar tem muito gozo e regressam a seu assento dizendo, louvado seja Deus, já o tenho. Estou selado, estou pronto, agora daqui para frente é outra coisa. Louvado seja Deus, já o tenho. Aí o irmão Brana disse, não Senhor. Parece que essa mensagem, quando você lê ela, você observa que parece que tem horas que ela joga você para frente, tem horas que ela te puxa para trás assim. Parece que ela te empurra lá na frente, irmão, parece que tem hora que ela te segura. É o equilíbrio que nós temos que ter na vida cristã. Observe. Ele disse, louvado seja Deus, já o tenho. Não, Senhor, você apenas tem chegado a um lugar onde pode começar a crescer. Ainda não tem feito nada, apenas tem posto o fundamento. Aleluia. Amém até aqui? Amém. Amém, graças a Deus. Louvado seja Deus. Então, o primeiro degrau é a fé. Imagine você agora construindo algo, uma pirâmide o profeta fez, e você colocou o primeiro degrau. Imagina lá, irmã Nicole, você colocando um degrau, imagine mesmo, a sua mente, um degrau grande, firme, concreto, um ferro forte, fundou ali, está ali pronto. Essa é a fé que eu e você temos que ter, dessa maneira. Você imagina que nada pode virar aquilo ali, está fundamentado, fé. Qual é o próximo degrau? É a virtude. E o que é virtude? Virtude é força. Virtude é poder, virtude é força. Aí o irmão Brana cita aquela mulher do fluxo de sangue, irmão Vante, e diz assim, quando aquela mulher tocou em Jesus, virtude saiu dele. E ele disse, se nós queremos ser como Cristo, nós também temos que ter virtude. Aí ele dá um exemplo assim, ele diz assim, você já imaginou uma pessoa que vem no culto no domingo e está ali cheio de virtude, e você encontra ela na segunda ou na terça fazendo coisas inconvenientes para um cristão, vivendo de uma forma errada, mundana? Aí ele diz, que tipo de virtude sairá dali? Aí ele diz assim, também, se ele vai buscar, se for buscar virtude em nós mesmos, vamos dizer, a virtude do irmão Reinaldo, ele diz, pode ter certeza, o cheque vai voltar. Deixa eu ver se eu anotei aqui, ó. Ele diz assim, ó, temos que ter uma vida por onde passa essa virtude. Vamos dizer, a vida de Cristo, Cristo vindo em nós, essa virtude através de Cristo, passa por nós e alcança os irmãos. Alcança os demais, é virtude para transmitir. Sabe o que eu gosto de ver aqui, irmãos?
Quando nós falamos sobre virtude, Jesus, nós sempre lembramos dessa mulher do fluxo de sangue. Mas observe aqui, eu quero ler em Marcos capítulo 5, você encontra a mulher do fluxo de sangue, né? Mas quando você vai um pouquinho mais para frente, você vai ver que o que aconteceu com essa mulher serviu de incentivo para que outras pessoas também crescem. E a Bíblia diz assim, verso 56, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla da sua roupa. Observe, e diz a Bíblia, e todos os que tocaram foram sarados. Então veja que a virtude não ficou somente para a mulher do fluxo. Todos os que tocaram posteriormente foram sarados, e o irmão Brana disse na mensagem de acusação, se Deus recebe um sujeito sobre certa base, Ele sempre receberá o segundo sujeito, sobre a mesma base. Então se ele tinha virtude naquele dia, ele tem virtude ainda agora. Se ele curava naquele dia, ele cura ainda agora. Eu lembro de uma mensagem que eu estava ouvindo, irmão Isaías, o irmão Brana orando pelos lenços. Ele pôs as mãos sobre os lenços e citou Atos 19 e disse, as vestes e aventais de Paulo eram levadas e colocadas sobre os enfermos e eles eram curados. Aí o profeta disse, nós não somos Paulo, mas o Senhor ainda é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E nós temos testemunhos desses lencinhos até o dia presente. Virtude, irmão, temos que ter virtude. Então, tomamos este segundo degrau. Deixa-me ler aqui. Como dito, irmãos, hoje nós vamos ter um culto diferente, pelo menos da minha parte, né? Parágrafo 83 dessa mensagem, o profeta diz assim, virtude. Qualquer um sabe o que quer dizer virtude, e a temos que ter. Se saiu virtude dele para curar a mulher que estava enferma, então ele espera que a mesma virtude esteja em sua igreja, porque ele foi o nosso exemplo. E se ele teve virtude para dar às pessoas, então ele espera que nós tenhamos virtude para dar às pessoas. E o que é virtude? Virtude é força, é poder. Há muitos que nem sequer creem no poder de Deus. Serve, e dizem que isso foi para os dias passados, e a única coisa que alguém tem que fazer é pôr o seu nome no livro e ser batizado por imersão ou por aspersão, o que for, e isso é tudo o que se necessita. Porém, Pedro disse aqui, mostrai vossa fé, a virtude, quer dizer, acrescentar. Agora, Pedro está falando acerca da construção da casa de Deus, o templo de Deus, preparando a casa, e depois da fé a gente tem que ter a virtude. Tenha você virtude para todo mundo. Aí ele diz aqui, faz como que uns 20 anos eu preguei uma mensagem intitulada Reverendo Senhor Lírio. O pastor como sendo um lírio, e tomei o texto onde Jesus disse, considerai os lírios do campo, que não cegam e não fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. Lucas 12, 27. Agora, o lírio cresce desde muito profundo do lodo, e cada momento do dia está extraindo da terra, e que faz com que essa virtude o que faz com essa virtude que ele tira da terra, ele a mostra. É para o admirador, o lírio é uma coisa formosa, o lírio se abre para que a abelha entre para tirar a sua parte, o mel, e ele não se queixa, ele tem essas coisas para reparti-las. Que tal se a abelha entrasse ali, viesse ali e dissesse, não há suficiente fundo, não há mel? A pobre abelha pensaria assim, que classe de lírio é esse? Que tal um indivíduo desejando a salvação chegasse a uma igreja que os dias de milagres são passados? Diz o profeta, compreende o que é virtude? Que tal que a pessoa vai lá, bate na porta do irmão lá, buscando algo de bom, sei que aquele vizinho ali é um cristão, quando chega na casa dele, é despedido, vamos dizer, com arrogância, ou desiludido da sua fé. Que virtude há ali? Nenhuma virtude. Então diz o profeta, o apóstolo Pedro, acrescentai a sua fé a virtude.
Amém? Louvado seja Deus. Vamos indo aqui. Depois o terceiro degrau é a ciência. Algumas versões da Bíblia dizem conhecimento, irmão Jandir. Mesma coisa, ciência, conhecimento. Aí quando o profeta vai mostrar este conhecimento das Escrituras, ele diz, não é o conhecimento no sentido de ciência, vamos dizer a ciência de laboratório, ou a ciência do mundo, mas é a ciência para você discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Hoje à tarde eu estava ali na casa do Renê, está por aí? Levanta a mão, se veio. Ah, aqui está o meu amigo Renê, ali está a Nice, a família, são amigos meus muito amados, estivemos ali hoje à tarde, e nós estávamos falando sobre o Evangelho, e eles me fizeram uma pergunta, e eu estava mostrando para eles que algumas coisas, o bom senso irá te dizer. Tem muitas coisas que não está escrito explícito na Bíblia. Por exemplo, lá no livro tal, capítulo tal, versículo tal, irmão Toninho, está escrito assim, ó, não é bom para o cristão assistir a novela da Rede Globo. Não está escrito. Agora, quantos daqui assistem? Compreende? Espero que ninguém, né? Mas vocês entendem o que queremos dizer? Ciência cristã, ciência para você discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Essa é a ciência cristã. Eu me lembro quando eu vim aqui na igreja, logo no início, eu vindo aqui, o pastor Febrônio um dia contou algo aqui, sobre uma mulher que ela era uma médica, ginecologista e obstetrista, né? Vocês entenderam, né? E ele disse que essa mulher, o pastor Febrônio deve lembrar dessa passagem, ela entendia tudo sobre a genética, sobre como é que fecundava o óvulo, com quantos meses amadurecia o pulmão, sabia fazer tudo, até fazer o parto cesariano e amarrar o cordão umbilical, tudo, ela sabia tudo, mas ela era estéril, não tinha filhos. Aí você descia, quem sabe, o bairro aqui, vamos dizer, lá no fundo, lá no São Pedro, sei lá, no Lajeado São José, lá embaixo você vê, lá tem uma senhorinha, que se você pegar a identidade dela, não tem assinatura, é o polegar ali, mas quando você vai olhar o quadro na parede, tem 14 filhos. Quer dizer, não é o quanto você entende da coisa que produz, mas o quanto aquela natureza está habitando em você. Essa é a ciência cristã. Louvado seja Deus. Então nós não estamos falando que não temos que estudar, que aprender, que saber, não é isso. Mas esta ciência é para você entender, discernir o certo e o errado, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Eu lembro também daquele testemunho daquela senhora que teve filho dela foi estudar no seminário, e nesse tempo ela contraiu um tumor no cérebro, algo gravíssimo, e ela foi em uma igreja que cria no evangelho completo, e o pastor leu Marcos 16, orou por ela, impôs as mãos, ungiu, e ela foi curada. E quando o filho voltou do seminário, a mãe toda alegre, Manice, foi contar o testemunho para o filho, pensando que ele pelo menos ia dizer, louvado seja o Senhor. Ele olhou para ela e disse, olha mãe, ali nós aprendemos que Marcos 16 não é inspirado. Mas aquela irmãzinha tinha ciência do evangelho, ela levantou e começou a aplaudir e glorificar a Deus. E ele disse, o que é isso, mãe? Ela disse, meu filho, o que é isso? Se com uma escritura que não é inspirada, Deus me cura de um tumor no cérebro, e com as que são inspiradas, o que Ele fará? Louvado seja Deus! Aleluias! Esta é a ciência cristã. Então não se preocupe se de repente você não compreende muitas das coisas. Nós sepultamos o irmão Antônio hoje. Um dia eu fui lá na casa dele, conversando com ele, ele falou para mim, irmão Reinaldo, eu não leio muito. Mas eu me lembro de uma vez aqui na igreja, eu não estava, pastor Febrônio, mas eu ouvi esse testemunho. Alguém perguntou, o pastor perguntou para ele o que havia pregado, algo assim. E ele disse, eu não lembro nem o que eu comi ao meio-dia, mas eu sei que eu estou gordo.
Quer dizer, eu posso não compreender muito, vamos dizer, a parte didática, mas eu levanto minhas mãos e a presença de Deus vem. Eu creio no Evangelho, estou caminhando, estou servindo. É essa ciência que nós temos que ter, irmãos, e confiar que nós a temos. Isaías disse: não temas, porque não serás confundida com essa ciência cristã. Ah, louvado seja Deus. Parágrafo 96 dessa mensagem, o profeta disse assim: agora já está chegando a ser um bom homem, está crescendo, como está crescendo? Com fé, logo virtude e logo ciência. Vê você como se vem formando esse homem, e veja que não há maneira de escapar. Essa é a maneira de chegar à estatura completa de Cristo, sim, Senhor. Julgue se é correto ou não crer na palavra de Deus, falando sobre a ciência. Julgue se é correto ou não servir a um credo ou servir a Deus. Julgue se é correto ou não, se deve ser nascido de novo ou simplesmente unir-se a uma igreja. Julgue corretamente quando o pregador diz: os dias de milagres já têm passado, quando a Bíblia diz Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Em que vais crer, diz o profeta? Então você diz: pois eu tomo a Deus. Agora, não diga isso assim somente por dizer. É o que falamos no princípio. Não precisa manter uma reputação de crente, não. Compreende? Eu sempre tenho dito muitas vezes, irmãos. Quantos irmãos, sabe, sofrendo com depressão. Outro dia eu falei para um irmão, eu disse: irmão, entenda que numa batalha, não é só o soldado fraquinho que é atingido. Aquele soldado com tática, com instrução, com preparo físico, com a melhor arma, pode ser o primeiro a ser atingido. E nós estamos num campo de batalha. Você não pode se envergonhar de levantar a tua mão e dizer: Senhor, me ajuda, irmão, me ajuda, estou tombando. Agora, você não diga assim somente por dizer, que vai tomar superficialmente de seu coração, mas algo dentro de você, sua fé o crê, e sua fé diz: eu sei que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu sou testemunha que é o mesmo, e não há nada que possa tirar, eu sei que é verdadeiro. Então acrescente isso à sua fé, coloque sobre o fundamento, e estamos subindo para o reino, e temos chegado até aqui muito bem. Louvado seja Deus. Aí você vai imaginando sobre aquela estrutura que você criou ali, bem forte, irmão Paulo. Aí você chega em cima dela e coloca a virtude, com massa, com cola, com parafuso, e fundamenta muito bem ali. Depois vem a ciência e você vai colocando ali, e nem um trator de esteira pode mais virar. Aí o irmão Brana vem e diz que a cada degrau que você coloca, irmão Toninho, vai uma massa do Espírito Santo, uma liga ali que vai juntando cada um. Oh, louvado seja Deus. Aleluias. Aí vem o quarto degrau, que é a temperança. Eu sempre paro e penso, e parece que esse degrau é mais comprido que os outros, senhor Jurandir. Esse degrau da temperança, quando a pessoa vai encarar ele, parece que dá uma suspirada assim. Vamos lá. Vamos lá. O que é a temperança? É domínio próprio. É autocontrole. É muitas vezes você abrir mão do teu direito, na hora que você, como dizem aí popularmente, irmão Iseu, a verdade tem que ser dita. Essa verdade aqui sim. Mas, mesmo essa verdade, a palavra certa na hora certa é como o quê? Maçã de ouro, bandeja de prata. Compreende? Aí o profeta dá o exemplo, Jesus foi cuspido, arrancaram a barba dele, injuriaram, botaram a bolsa na cabeça dele, bateram com um caniço e disseram: profetiza, profeta, quem foi que te bateu? O irmão Brana disse uma mensagem: ele sabia quem tinha batido. Ele poderia dizer, ele poderia estralar o dedo, aquilo virava pó. Eu lembro de uma vez, irmãos, quando eu era pequeno ali, sei lá que idade eu tinha, 10, 12 anos, e eu ia na catequese, na igreja católica. E eu sempre tive um costume, desde pequeno, de tirar proveito de tudo. E quando o irmão Guilherme esteve aqui, pastor Febroni, eu falei para ele um dia: não é tudo que você tem que jogar fora, não.
Existem algumas coisas doutrinárias que você vai ter que eliminar, mas não é tudo. Tem bons princípios que se aprende. E eu lembro que um padre ali contou uma história, que um padre chegou num lugar ali, uma região de muitos fazendeiros, e ele estava buscando para construir um orfanato, e ele saiu no fim de semana pedindo para que aqueles fazendeiros ajudassem. E ele não estava encontrando ninguém, eles disseram, olha, eles estão todos reunidos ali num bar que tem ali. E ele chegou ali e se apresentou e começou a falar, olha, temos um projeto aqui de um orfanato, o senhor gostaria de ofertar? E foi. E um homem daquele que foi se enraivecendo com a presença daquele vigário. De repente um homem se levantou, virou e deu uma gusparada na cara do padre. Escorreu assim. E aquele homenzinho se avermelhou, limpou o rosto assim, e virou para o homem e falou, e disse, bom, isso foi para mim, mas para o orfanato o senhor tem alguma coisa? E virou as costas, e segundo eu ouvi, aquele homem adotou aquele orfanato, e foi aquilo que fez com que ele ajudasse. Agora se aquele homem virasse, você não tem respeito, porque você não me respeita, porque isso e aquilo, irmão, a temperança é isso. Domínio próprio. E você vai ver, irmão, por mais que seja difícil, quando você segura isso aqui, pode ter certeza que você vai estar até ajudando a outra pessoa, do outro lado. Eu aprendi uma lição, eu estou pregando aqui a minha maneira. Sabe, irmão Leandro, eu aprendi uma lição com a irmã Meda, naquele assunto do telefone, quando os advogados ligaram, e o irmão Brana disse, diga que eu não estou, e correu para trás da casa. Quando ele voltou, ela não apontou o dedo para ele e disse, você errou, você fez errado, você não devia fazer isso. Ela fez uma pergunta, quantos lembram? Que lição eu aprendi? Que lição eu aprendi? Oxalá nós possamos aprender essa lição. Foi certo o que você fez? Você joga a pulga atrás da orelha da pessoa e você dá a oportunidade daquela pessoa meditar. Quando você acusa, aponta o dedo, a pessoa se arma, se defende. E isso não é temperança. Eu falei que esse degrau é mais alto, todo mundo ficou quieto agora. Irmão, mas nós temos que caminhar, são promessas de Deus, por essas promessas. Louvado seja Deus. Temos que seguir o exemplo de Cristo. Parágrafo 136 dessa mensagem, e 137. O profeta diz assim, esta temperança aqui não quer dizer cessar de tomar álcool. Temperança não significa o remédio para quem toma álcool, a menos nesse caso. Esta é a temperança bíblica, a temperança do Espírito Santo. O álcool simplesmente é um dos vícios da carne, mas nós estamos falando da temperança do Espírito Santo, e isso significa como controlar a língua e não ser um charlatão. Então não é só não ficar bravo. O que é um charlatão? É uma pessoa de má índole, vamos usar aqui um nó cego, controla a língua para não falar demais, vamos dizer, vender um gato por lebre, isso também é temperança. Também nos ensina como controlar-nos e não perder a paciência com todo mundo. Muitos vamos cair da carreira mesmo antes de começar. E logo nos perguntamos, por que Deus não está em sua igreja operando maravilhas e demais coisas como antes? Parece que não tem a ver, né? Mas tem. Aí ele diz, acrescente temperança às outras coisas. Temperança é como responder carinhosamente quando nos falam intrigadamente. Quando dizem, vocês fanáticos, não vá tombá-lo na rua, quer dizer, não vai empurrar a pessoa, derrubar. Mas fale com amor piedoso, amenizando, carinhoso. Assim quer ser você? Ele pergunta. Assim quer ser você? Alguns querem, né? Vamos perguntar de novo para dar oportunidade a todos. Quer você ser assim? Ter essa classe de temperança? Quando a você lhe fazem mal, lhe fizeram mal, não vá você devolver-lhes mal. Deixe que ele, com E maiúsculo, seja o seu exemplo.
Quando o diabo lhe disse: se és o filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pão. Ele podia fazê-lo naturalmente, porque ele era Deus, porém teve temperança. Quando lhe chamaram Beelzebu, ele disse: eu os perdoo, é certo? E lhe arrancaram a barba, as mãos cheias, lhe cuspiram no rosto e disseram: desça da cruz. E você não vê Jesus em momento algum xingando, praguejando, murmurando. Temperança, irmãos. Amém? Aí o próximo degrau, vamos apurando um pouquinho aqui, é a paciência. Aí você diz: mas irmão Reinaldo, paciência não é o que nós estávamos falando agora? Não, essa paciência aqui é paciência para com Deus. É paciência para você esperar em Deus, irmãs Eli, compreende? Para você esperar em Deus. E eu não sei, irmão Leandro, se não há um tempo tão intenso como esse, que nós precisamos de paciência. Porque tudo está assim, ó. É tipo Sedex, né? A oração tem que ser tipo Sedex. Bateu lá, voltou aqui, chegou de volta, já. Compreende? Mas Deus permanece o mesmo, Ele é eterno. Nós não conseguimos tirar a Deus. Sabe o que eu estava observando? A rainha de Sabá, ela viajou com 3 meses, pastor Daniel, foi? 3 meses pelo deserto para ir até Salomão. Hoje você clica lá no WhatsApp, começa a girar o negocinho, você já vai ver se o cabo da internet está ligado, porque está demorando demais. Se fala aqui com outros países, você atinge o mundo em um clique pela internet. E isso, queira ou não queira, gera em nós essa demanda de urgência. Parece que tudo é para ontem, compreende? Mas nós não podemos trazer isso para o Evangelho. Temos de ter paciência para com Deus, nos manter no mesmo posto. Paciência para com Deus. Tiago 1,3, a Bíblia diz assim: sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Aí ele tem aqui alguns exemplos mas eu vou seguir direto para a mensagem aqui, que nós já estamos nos encaminhando para o final. Parágrafos 212 a 219, o profeta fala sobre paciência. Observe. E falando de paciência, que tal com as pessoas no dia de Pentecostes? Somente tinham a comissão: fiquem até. Entende, irmão José? Não deu um tempo. Até. E o irmão Brando disse: esse até é o tempo necessário para que algo suceda. Fiquem até. Fique até que hajam sido revestidos de poder. Quanto tempo será? Não havia questão de quanto tempo seria. Eles simplesmente receberam a resposta: esperem até. E subiram ali no cenáculo e um disse: bom, pode ser que uns 15 minutos o Espírito Santo nos entregue nossos ministérios. Passaram os 15 minutos e nada. Passou o dia inteiro e nada. Passaram 2, 3, 4, 5, 6, 7. E alguém poderia haver dito: não pensam vocês que já o temos? Não. O diabo começava a dizer-lhes: ouçam, já deveriam sair vocês. Quer dizer, vão pregar o Evangelho? O irmão Brana disse: nenhum homem deveria tomar o púlpito sem primeiro ter tido uma experiência experimentada na sarça ardente. E o diabo dizia: vão, podem sair antes. Não. Ele disse: vocês, quem sabe, vocês já têm o que querem, vão e comecem seu ministério. Não, ainda não o temos, porque ele disse o que seria nos últimos dias, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, e qual disse: esse é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Está citando a Escritura. E ele disse que era isto, e nós saberemos quando vier, nós o reconheceremos, porque é a promessa do Pai. E esperaram 9 dias, e logo no 10º dia, agora sim, eles tiveram paciência para esperar. Agora, se você tem essa classe de paciência, depois que Deus lhe dá uma promessa, e você a vê na Bíblia, é minha, você diz, é minha, e então você espera. E se tem essa classe de paciência, acrescente a sua fé, quer dizer, coloque ela na estatura. Agora você já vê quão alto está, já estamos chegando no cume, diz o profeta. Louvado seja Deus. Eu sempre lembro, irmão, quando falo sobre isso, e eu já contei, creio que aqui alguma vez,
sobre um certo príncipe que desejava encontrar uma esposa, uma moça para se casar. E então ele, vamos dizer, emitiu aí um decreto na cidade, né, no seu reino, e todas as moças que tivessem interesse de casar com o rei, que estivessem em tal lugar em determinado dia. E qual a moça que não gostaria de casar com o príncipe, né? Então aquele lugar se encheu. Aí aquele príncipe disse assim: olha, é o seguinte, eu vou dar para vocês uma semente para cada uma, e vocês plantem essa semente, e tal dia, daqui tal tempo, nós nos reuniremos novamente aqui, e eu vou escolher a minha esposa. E aquelas moças pegaram aquela sementinha e se foram embora. Não lembro exatamente, coisa de uns 3 meses mais ou menos, elas vieram de novo. E aquele lugar, irmãos, ficou tão bonito. Sabe, Manani, tão bonito, mas tão hipócrita. Eu penso que se aquele rei sentiu nojo uma vez na vida, foi naquela vez, sabe? Aquilo tinha flor de todo tipo, era roseira, era margarida, era copo de leite, o que mais? Essa que está lá, que a irmã Zélia planta, a suculenta. Era de tudo, tipo orquídea, sei lá. Cheio de tipo de flor, mas a semente era uma só. Uma só. E aí ele olhou assim, olhou todos os vasinhos de flor, e lá ele viu uma mocinha, com a cabeça baixa e um vasinho de terra, sem flor. Ele perguntou para ela: você plantou a semente? Ela disse: plantei. Você cuidou? Cuidei. Você regou? Ela disse: muitas vezes com lágrimas. Dei o melhor de mim. Ele voltou e disse: eu já tenho minha escolha. E apontou para ela. Aí as outras se revoltaram, disse: mas não pode. Lembrei da prima órfã, né? As primas disseram: como que tu escolheu essa daqui? Ele tinha observado. Ele disse: a semente que eu dei para vocês é de uma espécie diferente de flor, que não floresce nesse tempo. Ela leva 1 ano para florescer. E todas vocês mentiram para mim. Todas vocês foram falsas, vocês quiseram apresentar algo para mim bonito, quando na verdade isso não foi o que eu pedi para vocês. É por isso que eu disse no princípio, irmão, e é uma preocupação que eu tenho, que muitas vezes parece que as pessoas querem uma reputação do Evangelho. Eu sempre olho para a Escritura, irmão Leandro, a Bíblia dizendo assim: os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Então nós também tem momentos que nós precisamos renovar força. Compreende você? Tem momento que nós precisamos de um renovar de força, tem momento que nós precisamos reconhecer: Senhor, eu ainda não tenho temperança. Ah, mas irmão Reinaldo, mas como que eu vou fazer um negócio desse? Faz 10 anos que eu vou na igreja, ainda não atingi a temperança. É você e Deus, converse com Ele, diz: Senhor, me ajude a esmagar essa natureza forte que eu tenho, esse gênio, porque isso está acabando comigo. Quando você confia na mão dEle, irmão, e quando você menos espera. Olha, eu vou contar um testemunho aqui. Uma vez eu estava, nunca esqueci daquele dia, eu estava na cidade de Clevelândia, ali no Paraná, e eu cheguei num lugar e estava conversando com umas clientes, me conheciam, daí elas disseram assim: mas você é tão calmo, você tem uma coisa diferente, nós conversamos com você, sempre tem uma serenidade, parece uma calma. E quando eu saí daquele lugar, Deus é minha testemunha, se eu posso dizer isso, eu comecei a chorar, sabe? Porque eu conheço a minha natureza, compreende? De pai e de mãe, sabe? Pessoas de gênio forte, eu costumo dizer, não é pavio curto, nem tem pavio, sabe, irmão? É abaixo do pavio. O fogo chegou longe, já incendiou. E daí você vê a obra do Calvário na tua vida, alguém chega e diz: mas você é calmo. Pode aplaudir, isso é para ele, não é para mim. Isso é ele. Louvado seja Deus. Então a promessa é dele, a promessa não foi minha, não fui eu que me fiz, eu vou me fazer um cristão. Não, a promessa é dele. Louvado seja Deus. E aí nós vamos seguindo aqui, nós temos o degrau da piedade, que é o próximo degrau, e o profeta disse: isso quer dizer temor de Deus, é você ser como Deus. Aí ele cita as Escrituras: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu.
Tem muitas escrituras que a Bíblia nos fala de chegarmos a uma perfeição. Disso se trata a piedade. E adiantando aqui, então vem o 7º degrau, que é o amor fraternal. Estava ouvindo essa semana uma escola, o pastor Febrônio, sobre a mensagem Véu Adentro, e ele citou isso daqui. Isso é você se colocar no lugar do teu irmão. Eu lembro de Jó capítulo 16, quando os consoladores vieram consolar Jó, e começaram: Jó, você tem algo escondido, você pecou, se você não tivesse pecado, Deus não teria feito assim, e vai daqui, vai dali. Jó disse assim: Oxalá que a minha alma estivesse no lugar da vossa, e a vossa estivesse no lugar da minha. Ele disse: as palavras da minha boca abrandaria a vossa dor. Quer dizer, se nós trocasse do lugar, eu não seria como você está fazendo aí, me acusando. Eu seria um amigo, eu seria um companheiro. Louvado seja Deus. E então vem o último degrau. Sobre esses degraus, melhor dizendo, desce aquela grande pedra de coroa, que é o amor, que é Deus, e sela a grande pirâmide, a estatura de um varão perfeito. Apenas para concluir aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Eu gosto disso. Louvado seja Deus, que privilégio. Tomando as palavras do irmão Antônio, que privilégio, ele dizia, né? Que privilégio. Deixa eu só ler aqui, onde eu creio que eu anotei, pequeno parágrafo aqui. Ele disse: e Cristo na forma do Espírito Santo vem sobre você, no batismo verdadeiro do Espírito Santo. E você tendo seladas por dentro todas estas virtudes, então Deus vive em um tabernáculo que é chamado o tabernáculo vivente da morada do Deus vivente. Louvado seja Deus. Incline sua fronte, feche os teus olhos. Nós vamos fazer uma oração e vou passar para o pastor. Louvado seja Deus. Querido Pai Celestial, eu amo a Tua palavra, Senhor. Eu amo a Tua mensagem, meu Pai. Como isso faz bem para a minha alma, Pai. E creio que também faz para os Teus filhos, para todos nós, Senhor. Que o Senhor possa ampliar isto que foi dito, Senhor. Eu sei que são várias leituras, Senhor, e muitos dados, ó Pai. Senhor, mas eu creio que os Teus filhos, Senhor, eles absorvem, Pai. E sim, assim como aquele gado que remoe, Senhor, ali o alimento, Pai. Eles possam remoer depois que voltarem aos seus lares. Quem sabe ali caminhando pela casa. Ó Deus, quem sabe, Senhor, quando aquele pensamento vir à mente e disser assim: eu não sei se eu vou conseguir. E o Senhor fazer lembrar que tudo está baseado na fé das Tuas promessas, e o Senhor prometeu. Quando o Senhor, o ânimo, quem sabe, subir ali, se alterar, lembrar que o Senhor prometeu, Pai, que nos ajudaria a ter temperança, Pai. O Senhor nos daria virtude, Senhor. Quando tivermos dúvida desse ou aquele passo, que possamos lembrar que temos a ciência do Senhor. E em tudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado na nossa vida, meu Pai. Ó grande Deus, nos ensina, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu entrego, Pai, estas palavras ao Senhor, pedindo que o Senhor as amplie, que elas possam ecoar. Ó Deus, para a glória do Teu nome nós pedimos agradecido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a cada um. Pastor Febrônio. Amém. A mensagem Estatura de um Varão Perfeito, ela foi pregada pelo profeta
antes dos selos. E ele chama ela de abertura dos selos também. Ele fala sobre essa mensagem. Agora, isso, irmãos, não é uma coisa só para ter um conhecimento intelectual, dizer eu sei. Se deve preocupar diariamente com estas virtudes, com estas qualidades. Porque quando Pedro ele nos diz ali, acrescentai a vossa fé, e ele vai mostrando a construção da casa. E é a casa onde Deus mora, Cristo em você. E Deus mora com estas virtudes no seu crente, nos seus filhos. É isso que expressa Deus, é ter estas virtudes. Como Deus também expressou essas virtudes nas 7 eras da igreja, a primeira era de Paulo, a era da fé, a segunda, a era da virtude, e assim veio vindo a Sardes, a era da paciência, e nós estamos na última era, que seria a era do amor fraternal. Irmão Brana não falou muita coisa sobre o amor fraternal. Ele diz, é só você colocar do lugar do seu irmão. Você quer ser bem tratado? Trate bem. Como você quer que as pessoas te entendam, você tem que entender, se colocar no lugar daquela mãe, daquele irmão, daquela irmã que está passando por aquela fase. Aí você vai ter uma noção correta. Então Deus mostrou nas 7 eras essas virtudes que Ele espera que cada indivíduo, pessoalmente, individualmente, a tenha. Por isso, isso não é uma coisa só de dizer, eu sei, eu sei. Não, mas se preocupar. Eu lembro que uma certa vez, irmão Reinaldo, eu tomei 16 escolas dominicais só sobre esta mensagem. 16 escolas dominicais. 4 meses, né? Quase 4 meses. Só em cima disso. E garanto que a maioria não se lembra. Aquilo não produziu o devido fruto. Mas ali está. Às vezes também preocupamos com a mensagem nova. Viu? Isso é alguma novidade. E eu olho para a minha estante, ali temos centenas e centenas de mensagens. E às vezes eu pego uma delas e não recordo de nada. Nada. Parece que eu nunca vi, nunca li. Então, observe, irmãos, que nós temos muito pão guardado. E temos que retornar atrás e repassar. Como é tão bom ouvir o irmão nos tocar sobre essa grande coisa, a estatura. Porque o Espírito Santo, ele vem ali para solidificar, vulcanizar. Mas, como diz Mobrana, tem que ser uma fé perfeita, uma virtude perfeita, senão não funciona. Uma ciência perfeita, uma temperança, que é o degrau do suspiro, né?
degrau do suspiro. A primeira vez que eu ouvi essa mensagem, e o pastor pregou ela, uma irmã muito querida, amém, Jesus. Ela dizia sempre. Ela chegou assim, irmão Febrônio, fé eu tenho. Virtude também eu tenho. Porque eu já fiz isso, virtude eu tenho. Ciência, graças a Deus, eu conheço. Daí partiu para temperança, né? Temperança, ela não sabia se tinha. É domínio próprio, é segurar a língua, é não bater de frente, é suportar, é não se explodir, né? Temperança, mas eu acho que eu tenho. Mas quando foi para o próximo, paciência, e eu conhecia bem ela, né? Paciência, a coisa não caminhou com facilidade naquela estrada. Mas é uma luta. Você tem que não fingir. Mas quando Deus ele habita, ele vem sobre nós, vocês vão ver isto. Nessa própria mensagem, Estatura Varão Perfeita, feita por Goiânia, a partir do parágrafo 240 até o 260, ali está o âmago dessa mensagem. Procure ver ali. O que isso significa, essas virtudes? E a expressão de Cristo na sua igreja. Quando Cristo ele vem com essas virtudes. Com estas virtudes. Você diz, eu não tenho. Você não tem, mas ele tem. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É aprender. E quando se aprende, vai se pondo em prática. Por que nunca tem? Porque nunca procurou aplicar. Mas se procura, se vai exercitando, Deus vai dando graça. Cristo vai vindo em porções habitar e cada vez aqui você vai crescendo na estatura. Não é certo? Todos vocês têm essa mensagem? Levante a mão, gostaria de saber quem tem. Tem. Então vou baixar a mão. Quem não a tem? Levante a mão. Nossa, eu creio que nós temos ela aí, vocês podem pegar ela. Deva pegar, deva estudar. Hoje pela manhã falamos sobre o crente ter raízes como uma árvore. E é tempo de ter raízes profundas, fortes, para você se manter de pé e ser bem nutrido, alimentado, porque as raízes que puxam os nutrientes da terra, a água, é aquilo que nós chamamos de seiva, né? E aquela seiva sobe pela casca. É tempo de ter raízes, é tempo de você saber aonde você está parado, está de pé, ter os pés no chão. Não a sua fé, a sua vida espiritual está igual uma borboleta voando de um lado para outro sem saber bem o que quer, para onde vai ou o que é. Não é tempo de brincar. Então, que Deus nos abençoe.